Van Dijk. Acho que a gente pode falar um pouquinho de Van Dijk, porque Sim. deu o que falar. Ele tem a entrevista pós-anúncio do Klopp dizendo que não sabe sobre o futuro dele. A gente tem nas redes sociais, né, a galera enlouquecendo como é que o capitão fala um negócio desse e tal, papapá. Contra o Chelsea, acho que foi um jogo muito bom de todo mundo, mas se a gente quiser arrumar um vilão, eu não sou dessas. Mas só pra gente ponderar algumas coisas, por exemplo. Aquela bola do Mudryk, como vocês preferirem, que ele manda lá na lua, mas que ele chega na cara do Alisson e erra completamente a finalização. Começa de uma pressão mal feita do Van Dijk, que ele sai, não consegue acertar a pressão e toma nas costas. Vilão por conta disso? Não. Em outros momentos do jogo ele foi muito bem e conseguiu anular tentativas do Chelsea. Tem esse ponto aí. O gol do Nkunku tem, obviamente, muito mérito da jogada individual que ele faz, então poderia ser contra qualquer defensor. Eu prefiro colocar o mérito nele do que dizer que o Van Dijk foi mal no lance. Mas foi em cima do Van Dijk também, né, o drible. Um drible ou um corte, não sei como é que vamos chamar aquilo. Já não estou recordado. Não sei se foi no Konaté agora. Ele joga pra dentro. É porque eu acho que ele dribla todo mundo no final das contas. Mas pra mim o lance, o principal ponto ali é contra o Van Dijk. Aí, mas nada a falar sobre um jogo em que deu tudo certo e que ele foi mais bem do que mal. Se a gente quiser fazer um pouquinho de advogado do diabo também, a gente pode considerar que ele passou muito perto de cometer, se ele não cometeu de fato 2 pênaltis, né? Se a gente quiser ser um pouquinho mais chato, mais rigoroso. Pegar mais no pé um pouquinho. Entendeu? Foi um lance que, cara, se o juiz vê no campo o pênalti, principalmente o segundo. Principalmente o segundo. O segundo lance, por exemplo, se tivesse marcado, a gente não teria muito o que reclamar. Eu não entrei na polêmica, mas eu até comentei isso. Já vimos por menos, né? Já vimos ser marcado por... Já vimos penaltis ser marcados por menos. Times. Também, por mais, a gente também não viu, no caso, né? Pois, aí é foda. Premier League, padrão Premier League. Mas foram lances que, assim... São 2 lances que, se o árbitro resolve marcar o pênalti, o jogo pode ter outra configuração, né? Tudo que a gente impôs, tudo que o Liverpool jogou bem poderia valer de nada. O primeiro, inclusive, porque a gente sabe que o futebol é muito mental. Tava 0-0 no primeiro. Mas o primeiro eu realmente não achei. O segundo, se marcasse, eu não poderia reclamar, ia ficar chateada. Mas o segundo, se fosse o contrário, eu estaria aqui só falando, foi pênalti, claro. Como foi a favor do Liverpool a resposta, eu vou dizer que, tipo assim, se ele não marcou e não marcasse, tudo mais. Mas foi. Então foi vocês mais sentem que o nível desceu? O nível do Van Dijk desceu nos últimos meses? Nos últimos jogos. Ele tá fazendo uma temporada fantástica. A gente elogiou ele pra caramba, aí assim, imediatamente após a gente elogiar ele pra caramba, vem isso daí. Não deu tempo de comprometer contra o Chelsea. E eu acho que ele foi mais bem do que mal contra o Chelsea, de uma maneira geral, como todos os jogadores. Mas contra o Arsenal, ele acabou comprometendo, né? E ele mesmo assume a culpa do gol e tudo mais, mas assumir a culpa também não faz o gol deixar de ser gol. Então, assim, é um jogo que é o contrário, né? Talvez a gente pudesse alguma coisa, talvez não sei. Mas é algo assim pra gente falar, não no sentido de querer aqui demonizar o Van Dijk ou colocá-lo como vilão de qualquer coisa, porque, como a gente conversou e o Duarte mostrou muito bem, foi o contexto do jogo inteiro. Os gols foram detalhes. Talvez se não saísse assim, saísse de outra forma, mas enfim. Não é pra dizer que, olha, o Van Dijk tá jogando mal. Não é isso. Mas são lances que, por exemplo, nas 2 temporadas anteriores a essa, a gente viu com uma frequência maior do que a gente gostaria. Exato. E aí a gente volta no tópico de renovação, né, do Van Dijk. Nem é pauta, eu só tô comentando aqui só pra poder deixar Vamos pensar sobre isso. Tem que colocar uma pulga atrás da orelha, né? Senão não tem graça a discussão, pô. Tem que colocar a pulga atrás da orelha. Exato. Assim, todo mundo que sabe que nós 3 aqui somos grandes fãs do Van Dijk, sempre seremos. Lenda do clube, nada
Então, tira isso, mas eu não acho. Eu realmente sou contra uma renovação se ela não for nos moldes de, ok, você tem mais de 8 meses, vamos fazer um a mais com o mesmo salário e aí depois a gente vê. mas já agora, já que estamos a falar Isso se não tiver diminuição. também é verdade. Já que estamos a falar de centrais, a exibição do Konaté, o que é que vocês consideram? Positiva, Eu achei negativa? muito, Eu considero ingrata. muito, mas assim, absurdamente exagerada. Porque você. Você viu até que eu dei uma. Fiquei meio nervosa, Calma. porque você vê lances até piores no jogo, cara. Tem um lance. Agora eu não lembro quem foi que puxou, se foi o Zinchenko. Quem foi que puxou o jogador do Arsenal? Ou o Gabriel Magalhães. Foi o Magalhães. Ele, tipo assim, ele derrubou o Gakpo, puxando o Gakpo pela camisa. Tipo, deu pra ver na transmissão normal que ele puxou, esticou a camisa do Gakpo. O bandeirinha na frente sequer deu falta. E aí você pega um lance ali que, pô, você. Especialmente o segundo, cara. Eu acho que o segundo, ainda mais do que o primeiro, são lances que você vê muito comuns em jogo de Premier League. Inclusive nesse mesmo jogo. Que tipo, é aquela história de matar o contra-ataque muito antes dele começar. Quando tá ainda lá no campo de. Você tá no campo de ataque e o time tá no campo de defesa ainda. E acontece isso todo jogo, e aí o juiz foi lá e deu amarelo. O primeiro mesmo, também achei que, tipo, cara, os dois estavam se agarrando. A coisa mais normal do mundo. Agora, você vai pedir pro Konaté ser a pessoa mais delicada do mundo e pedir licença pro Havertz? Pô, não dá, né? Não dá, desculpa. Eu fiquei muito indignada com a expulsão. Mas ele é um rapaz tranquilo, né? Só gosta do seu anime e de. Pronto, é um jovem. É um jovem. Mas para ser sincero, eu até acho mais injusto um primeiro amarelo, para ser sincero. É, o primeiro amarelo eu também achei mais Eu acho injusto. mais injusto. Porque o segundo. Foi muito mais. Os dois são injustos. Eu fiquei Não, é porque o segundo. Eu fiquei muito puta, cara. O segundo é uma obstrução, né? E ele vai ficar isolado. Tem um defesa do outro lado, acho que é Van Dijk. Mas ia ser um contra-ataque, né? Então eu entendo perfeitamente porque. Agora o primeiro, acho que é o Martinelli até, ou é o Havertz. É o Havertz que ele arrancou os dois. O Havertz também. O Havertz, ele não vai ter vantagem. Ou seja, não há. Eu sei que é uma situação de 1 para 2, mas não há vantagem. Eu sei que há muito campo, mas não há vantagem alguma E ele naquilo já que tá, o Havertz já tava ficando de costas também pro já gol. estava ficando costas, E outra exato. coisa, os dois estavam se puxando, entendeu? Se você Exato, parar pra olhar é com isso. calma, o Havertz, ele, tipo assim, ele sabe aquele puxão que você pega a camisa e faz isso? Sim, Cara, sim, tipo, atrás, tava né? os dois se puxando. É. Fiquei É, o muito problema é a indignada. falta de critério, né? Porque o juiz estava não dando faltas em lances assim. O próprio tem o lance que o Darwin toma o cartão amarelo por reclamação, ele sofre uma falta basicamente igual Sim, é a que a o do Havertz. Konaté faz. É. E aí ele que toma o cartão amarelo por reclamar demais. Então isso Teve o lance do Gakpo também. é Que eu não sei paia. se talvez o Duarte. Não acho que é difícil de encontrar, mas, cara, tipo assim, o Gakpo, ele é puxado pelas costas, ele cai só por conta do puxão. Só por conta do puxão. Não, eu sei qual é, eu sei qual é. Mas já agora, É complicado assim, em termos da partida, como foi, nada. O Arsenal mereceu vencer, eu acho que claramente. venceria independente de qualquer coisa e tudo isso. Só que acaba, além de ter deixado a gente sem ele alguns minutos, e em tempo em que a gente poderia, quem sabe, no abafa conseguir um empate, quantas vezes a gente já perdeu o jogo que não merecia, a gente poderia empatar um jogo sem merecer. Faz parte do futebol. Exato. E tava ali 2-1, mas aí ele é expulso e aí já era, acaba. Tanto que o terceiro gol, ele dribla o Dias, que tá de lateral, com o Elliot. E só E com aí o a bola Van Dijk, né? desvia do Van Dijk. Só com o Van Dijk a central. Mas ó, Sim. trago aqui uma E, curiosidade. e só pra concluir do Konaté, não só por tirar qualquer chance de qualquer reação, de qualquer gol fantasma, que a gente sabe como é que é, pra empatar o jogo, ainda o tira da próxima partida. A gente ainda perde o jogador por mais um jogo de Premier League. Então, ele é punido Burnley, 2 né? vezes. É Burnley, em casa. Mas Menos mal que é um jogo mais acessível, mas... é sempre chato. Mas Mas o é a cara da Kwanzaa, gente se complicar nesses jogos acessíveis. Tipo do Luton Town. Digo, Lutantan. Exato. o Tantan. Desculpa. Lutantan. Trago aqui uma curiosidade, já que estamos a falar de árbitros, que é. Isso foi feito pelo Origilista no Twitter, em que ele diz: o Klopp perdeu 81 vezes durante a carreira toda no Liverpool.
durante 468 jogos, ok? É um número bastante baixo. 57 desses jogos, o árbitro era careca. 40 Acabou. Fim de papo. É isso aí, não preciso falar mais nada. Em Tem 40 que desses 50. tem que considerar a versão careca e a versão não careca do Paul Tierney também, né? Porque, assim, ele já era careca de alma antes de ficar careca de fato. Exatamente. 40 desses 57 jogos, Anthony Taylor era o árbitro. Na essência, Óbvio. ele diz na essência, mas não faz sentido traduzido. O Liverpool perde, tem 70% de chances de perder. Não, é exatamente isso. Tem 70% de chances de perder quando o Anthony Taylor é árbitro do partido. Portanto, eu apoio aqui o movimento anti-carecas. Espero nunca ficar. Ele se rendeu finalmente. Demorou, hein, mas... Se Demorei, tem eu algum sempre fui ouvinte anti-careca. careca, por favor, gente, Não. desculpa, mas Não são desculpa fatos, nada. são números, entendeu? Não desculpa nada. Ainda esse fim de semana Tô fui tentando apitado ser por um educada, careca. pô. O careca roubou, Se mano. você tá lendo, se você tá vendo a gente aí, você é careca, por favor, não apite jogos. Não, É só isso que eu te exatamente, peço. é isso. Ainda este fim de semana um careca roubou-me. Roubou o meu jogo, completamente. Mas pronto. Ah, agora entendi. Ainda foi A pior. Foi no Nem mesmo foi dia. por conta do Pessoal. Liverpool. Ele foi quando ele começou Não. a sofrer na própria pele, ele resolveu entrar pra mesma Liga manhã. Careca. O que os caras... É que foi na mesma manhã o jogo, ainda por cima. Mas pronto. Eu toquei no ponto Konaté, porque o Konaté, eu acho que foi uma partida muito ingrata, né? Por acaso já tirei aqui o campinho, mas estava muitas situações 2-1. O Martinelli é um jogador muito chato. O Havertz fez um jogo, é muito mais físico, por exemplo, que o Gabriel Jesus. É muito alto, tem 1,90 m. É muito chato vencer duelos aéreos. E mesmo que o Konaté vencesse a primeira bola, o Martinelli, estando próximo, vencia a segunda. E houve muito perigo daquele lado. O Liverpool ajustou a pressão com o lateral a sair. No caso era o Gomes já a jogar lateral direito. O Gomes tentava pressionar o lateral esquerdo do Arsenal. Ainda deixou mais sozinho o Konaté. E o Konaté praticamente fez uma partida muito sacrifício e muitas vezes ganhou o duelo sozinho, né? Então, mais uma vez reforço que... É até injusto, né? Porque a gente falou que o McAllister era a única Pois, notícia boa, é porque acabou ficando com o Konaté marcado pela expulsão, mas como a gente conversou, eu nem achei que foi justa a expulsão. De fato, a gente tem que falar dele. É porque o Konaté também tem vindo a ser muito criticado por ser um central muito espalhafatoso, porque é, e é muito duelo, porque é. Mas também é a função dele, a equipa está adaptada para isso, né? Para esse tipo de vencer duelos, de sair da linha, de quebrar a linha, de morder, né? Constantemente, muitas vezes até perder esses duelos, de sair e deixar espaço, porque é proposital, né? Então, mas acho que neste momento É o risco calculado. é isso, eu reforço que acho que o Konaté é um dos jogadores mais importantes do sistema defensivo do Liverpool. Nesta forma do Liverpool jogar, claro. E aí, pra Eu só ajudar espero a que ele fechar- conserve a saúde, né? Sim. Pô, coitado. Coitado, assim. Opa, saúde? Eu até perdi aqui o fio da meada, mas... Enfim. Eu mandei um saúde do Konaté. nada. Você vai... Corta aí. Konaté fora do próximo jogo. Contra o Burnley, que vai acontecer agora no fim de semana de carnaval, né? E pra fechar a rodada, a gente começou com uma esperançazinha, porque o Brentford foi lá, fez 1-0 no City, aí pra variar, o City foi lá, virou. E aconteceu o que todo mundo falava. Agora o City, com o jogo a menos, consegue... É o líder virtual da Premier o líder League. virtual. Aí a gente começa a ouvir aquela historinha de líder por pontos perdidos. Enfim, não vou comentar o que eu acho sobre essa abordagem, né? Nem preciso comentar. Mas, enfim, começa aquela velha história de novo. O City com jogo a menos, pressão, não sei o quê, o Tubarão tá vindo, tá ganhando jogo aqui, ganhando jogo ali, De Bruyne voltando, Haaland voltando. E aí começa o alvoroço na torcida, clima de desespero, todo mundo achando que já era, que já acabou, que a gente vai sair, inclusive não vai nem classificar para a próxima Champions. O que é que vocês estão... Como tá o coração de vocês aí depois dessa rodada que foi péssima pra gente e que a gente agora começa a depender também
A gente depende só da gente, né? Porque tem o confronto direto, Depende mas o só da negócio gente. começou a apertar um pouquinho mais, porque aquela Apertar. gordurinha que a gente já foi. Eu acredito que a gente tá no momento da temporada. A gente fala sempre, né? Quando tava lá líder e tal, numa boa maré. Ao começo da temporada, ninguém imaginava o Liverpool, início de fevereiro, disputando o título de Premier League. Imaginava menos ainda que, vamos supor que tivesse vencido ontem e o City perdido hoje. Ninguém imaginaria fincando aí 5 pontos do City e 8 pontos do Arsenal mais pra reta final. Então, o que eu acho de tudo isso, eu acho que a gente estava vivendo o que era o mais real possível. Né? A gente estava bem e tal, mas a gente sabia que tinha jogos importantes, difíceis para acontecer. A gente sabia que o City ia melhorar, a gente sabia que eles iam engatar. Eles sempre fazem isso, tem algum momento ali que pode até cambalear, mas chega na reta final, as peças que estavam machucadas voltaram, De Bruyne voltou daquele jeito. Então as coisas vão acontecendo. Coincidiu também com o momento da gente ter perdas. Estamos fora da briga por título, não era nem pra gente estar nessa briga de título. Se a gente for fincar o pé na realidade. Dito isso, eu não gosto desse 880, sabe? Na hora de analisar, tá tudo. Vamos ser campeão, tá tudo errado. Fudeu, não fudeu. E por aí vai. Agora vamos, agora não vai. Essa montanha-russa do torcedor faz parte da paixão, é normal. Mas a gente tá brigando pelo título. Não nos vejo como favoritos. Estamos na liderança, a gente só depende da gente. Tem um ponto aí específico bem importante, porque a gente sempre chega nesse momento trocando pontos com o City, tendo que decidir o jogo importante no Etihad. Né? O jogo que, ok, agora vamos ver quem vai ser líder e depender só de si até o final. Os dois geralmente chegam nesse jogo sendo os únicos que dependem só deles mesmos, e pode ser que aconteça se os dois irem vencendo até lá. O jogo é dia 10, né, de março. Nem tem tanto jogo assim até lá. Mas é a primeira vez que é em Anfield. Primeira vez, eu até tava olhando, acho que desde da temporada 17 e 18, essa é a segunda vez que a gente tem o jogo de volta contra o City em Anfield. Mas termina com o A Wolves outra em casa. foi no dia... Termina com o Wolves em casa. Mas termina com o Wolves em Não, casa. Já não, por favor. Essa disputa, eu vi até gente falando, né, vai chegar daquele jeito, vai ficar um ponto atrás, vai chegar nesse jogo entre os dois e empatar de novo, porque geralmente empata quando tu tá nesse cenário. E empatando, o City continua com um ponto à frente, a gente continua sonhando e vai chegar contra o Wolverhampton. Até digo mais, ok? Até digo mais. Geralmente o Liverpool chega atrás no jogo com o Wolves, né? Em Anfield. Geralmente chega sempre dependendo do outro resultado. Atrás, no caso. Nesse jogo o Liverpool vai chegar à frente e vai perder com o Wolverhampton. O Wolverhampton precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento. Está aqui, afirmei. Não, eu prefiro chegar atrás. Afirmei. Eu Afirmei. prefiro chegar. Está dito, está dito. Eu preferia que não chegasse nesse nível de necessidade, só isso. Eu só preferia que o Duarte não falasse, porque o que ele fala acontece, isso é uma merda. Ok. Mas enfim, Vou ficar rico. toda zica anti qualquer coisa que tá acontecendo aí, a gente só depende da gente, né, pra ser campeão. Mas a gente depender só da gente, a gente sabe que tem mas- mais gargalos pra enfrentar daí do que o City, embora o City tenha agenda de Champions no caminho. Eu tenho aqui Eles uma coisa pegam para o dizer. Copenhague no jogo da volta na semana do jogo Tenho uma coisa para dizer. contra a gente. Eu desafio aqui os ouvintes. Era um Copenhagen? a ir- Copenhaga? Pois sim. Eu desafio aqui Masterclass do Grabara. Masterclass do Grabara. gravar. Eu vou dizer aqui uma coisa, que é, eu desafio os ouvintes a irem escutar o último episódio da primeira temporada, onde Gisele Maria Andreola diz: vamos ser campeões, estou empolgada, e agora diz que não somos favoritos, ok? Gisele Andreola é... Eu tava falando da Europa League. Não era da Premier. Olha a cara dela, Ela tentou, mentirosa, ela tentou. mentirosa, ela tentou. Não, mas eu não me lembro de achar que a gente era favorito. Não falasse que Eu era lembro de favorito. falar, ok, Favorito não. estamos na disputa. Favorito não, mas isso é... E ainda estamos. Íamos vencer. Ias vencer. O Liverpool ia vencer muito e... Não, Já vamos estava lá. isolado. Analisando friamente, eu nunca falei isso. Agora, em finais de episódio, Qual era a seguir? natalino e tal, tô até com o mesmo clima aqui de bêbada. Natal ainda. Porque é verdade. Chega no carnaval, Eu já ela não ainda tô tá no bebendo Natal, de vinho, tanto então. que ela gosta de Natal. É. Eu gosto. Não, mas estou a brincar, obviamente.
E se forem ver, ela realmente diz com a análise necessária. Ela disse aquilo num tom exagerado e agora está com uma análise mais realista. Que eu não gosto. Não gosto desta skin. Prefiro a skin Gisele Bêbada. Fica da risadinha do Macalester. E Tem condição. eu mantenho a mesma sensação, né? Acho que vai ser difícil, vai ser complicado. E realmente eu sou daqueles que acham que o City, quando o Guardiola diz que eles são melhores, e ele já disse este ano mais uma vez, eles são melhores, não temos hipótese. Ele vai e ganha 25 jogos em 20 possíveis e isso é complicado, né? Então é muito chato, é muito complicado. Embora eu acho que o Klopp tenha usado também uma carta agora, que é a carta do vou-me embora. Ou seja, se eu vou embora, vocês também têm que dar o litro. Okay. Agora estou esperançoso para ver, né? Vamos ver quem ganha. E finalmente chegou uma coisa que eu quero. E é por isso que o Liverpool vai vencer a Premier League. Ok, agora já sou eu a trocar. Estou aqui a trocar a minha opinião. Chegou, renasceu das cinzas. Mais um careca. Tiago fucking Alcântara. Que é um reforço de luxo, se estiver bem. A verdade é A essa. gente nem lembra dele mais, cara. Nem lembra. Mas E olha que ele voltou. entrou em jogo e a gente esqueceu de comentar. Pois, e assim, também não jogou. Né? Coitado, O jogo já coitado. estava. Ainda cometeu ali um erro, quase que ia oferecendo um goli. Não, mas é o Sim. erro típico do Thiago. Todo É. jogo tem uma bola Ele dessas tenta. que ele vai entregar. E aí depende se os caras vão ser competentes ou não o suficiente pra aproveitar aquilo ali. Ou se Exato. ainda nós vamos ter mais uma incompetência ali atrás pra entregar a paçoca, entendeu? Mas Por isso aí outro vai acontecer lado, todo jogo, pode ficar tranquilo. mas por outro lado ele também coloca 6 bolas de golo por jogo, né? Também tem, ele equilibra um pouco Não a é. balança. Tem que ser. Não dá pra ser tudo 100%, né? Tem que dar uma Exato, chancezinha pros caras. exato. Mas isto também, agora falando um pouco mais a sério, é um reforço muito importante. Eu acho que é a contratação de inverno que o Liverpool não fez. Embora eu acho que não seja aquele Você perfil. falou agora igualzinho o Klopp que irrita Uma os nova torcedores. contratação. It's like a new sign. Eu não, por acaso eu não vi. Mas pronto, se calhar é influência. Ó, Robertson Mas, voltando, Tsimikas voltando, o Arnold voltando, Thiago voltando. mas Tipo, querendo ou não, são todas, né? Se o Liverpool conseguiu vencer com tantas ausências, né? Quando eles regressarem, pode ser mau também, né? Porque às vezes tentar adaptar, né? Pode acontecer. Mas o Tiago, sendo mais uma opção, mais um perfil, embora eu acho que aqui o urgente seria claramente alguma profundidade no meio, alguma profundidade lá atrás. Pronto, mas é mais um jogador de elite, mais um world class para estar disponível, para ir rodando. Por exemplo, o Szoboszlai lesionou-se. O McAllister não é comum lesionar-se, mas pode acontecer. Portanto, ter sempre alguém disponível é sempre bom. E eu devo também lembrar que, para mim, acho que a melhor temporada do Liverpool foi quando o Tiago, do Klopp, ok? Foi quando o Tiago esteve no Liverpool, que foi a temporada 21-22. Esteve no Liverpool de facto, né? Esteve presente, né? Sem ausência. Traumática É. da história. É traumático, mas também há um ponto importante, não só a nível de jogo. Esse Liverpool eu gostava mesmo muito de ver, era muito completo mesmo. Com posse, sem posse, nas transições, era absurdo. Tinha o Tiago a jogar de uma forma incrível, para mim foi o melhor médio do mundo, meio campista no mundo nesse ano. Mas tinha uma coisa que antes, nos anos anteriores, não tinha. Tinha muita profundidade na segunda parte dessa temporada, porque veio o Dias, e o Dias fez com que o Mané fosse para o meio, e o banco era Firmino e Jota. E para ajudar ainda tinha o Origi e Minamino, ou seja, 7 atacantes de um nível muito alto. Teres o Minamino como reserva é uma coisa absurda. E era o teu 7º reserva. Entendes? Ou seja, era um nível de profundidade muito absurdo. O meio campo estava todo saudável. Milner para entrar, Jones para entrar, Elliot para jogar. Nessa época eu até falei, fiz uma gravação com o Fred Caldeira e eu até falei pra ele que os 11 que eu mais gostei foi o que vence a Champions e a Premier League, quando você coloca a forma como aquele time joga, só aquele time. Agora, em termos de temporada completa, essa de 22 é absurda, porque tinha aquilo que essa outra temporada que a gente conseguiu vencer não tinha, né? De conseguir, por exemplo, ir à frente em vários campeonatos, de ter respostas diferentes ao contexto de jogos. Sim.
Jogadores em alto muito nível, uma performance. forma só de jogar, vamos dizer assim. Sim. Mas a Foi- gente tá foi falando equipe também, a que, gente teve o cara, alto nível do Van Dijk, Salah, Firmino, todo mundo a gente teve um alto nível ao mesmo tempo nessa Champions Premier League. Sim. Então foi bizarro. Mas Cara, sim, foi em termos de simplesmente profundidade de elenco, a equipe que mais chegou perto de uma coisa que nunca aconteceu, que foi vencer os 4 títulos de primeira grandeza na Inglaterra, cara. Tipo, e foi por muito pouco, entendeu? Foi por muito pouco. ai, É aquela parada que a gente lamenta, mas, tipo é muito assim, trauma. é complicado, cara. Que jogou todos os jogos Não, possíveis, né? Sim. se títulos fosse porque quem foi o melhor time da temporada, o Liverpool teria vencido todos Sem os dúvida. campeonatos. Não tem jeito. Sim, mas eu não vos queria causar aqui um sentimento de nostalgia, só queria dizer que esse tipo de reforços é importante. Voltar a ter o Tsimikas, voltar a ter o Robertson, voltar finalmente libertar o Diogo Até Gomes. porque tem bastante campeonato, por exemplo, igual você falou, pode ser ruim porque tem que fazer o ajuste, mas de repente esses ajustes podem ser feitos em Copas, pode ser feito É isso. na Europa League. Rotação, os jogadores que se lesionam. Então é importante, principalmente a segunda metade da temporada, eu acho importante ter profundidade, ter jogadores disponíveis. O mês de dezembro na Premier League é muito foda, porque são muitos jogos, muitas lesões, acontecem muitas lesões, principalmente musculares, e que são as mais complicadas, porque são as que deixam sequela. E Mas depois vem o efeito colateral. e depois veio efeito para o final da temporada, há uma quebra. Mas para mim, eu acho que a fase mais importante da temporada no geral é que são aqueles meses de fevereiro, março, que é ali onde há jogos de Champions e campeonato, Champions, campeonato, Champions, campeonato, e são sempre jogos de muito desgaste. O dezembro da Premier League é desgaste físico, mas o fevereiro, março é um desgaste mental absurdo porque são muitas decisões a acontecer ao mesmo tempo, né? Há equipas que perdem temporadas no campeonato em março porque perdem jogos importantes, ou são eliminados da Champions, ou são eliminados da Copa. Então há muito ali, há muita coisa, muito fator que eu acho que ter alguma profundidade, ter pelo menos duas posições onde possas ter dois jogadores por posição onde possas rodar com alguma referência, a faltar a palavra. Frequência? Alguma frequência, poxa. Eu acho importante e eu gosto muito do Tiago, né? Também estou a ser um pouco imparcial aqui, ou parcial no caso. Não, claro, Thiago jogador. Existe Não algum tem que problema? falar. Quando tá Incrível. BM. Não, espera aí, existe É algum o Thiago problema? atleta que é Ok. problemático, mas Pensei que o era o Tiago Thiago pessoalmente. jogador. Pensei que conhecia o Tiago. Não conheço. Mas deve ser um rapaz simpático. Então é isso, fiquem aí com essa voz do além, que dá aulas e aulas pra gente. Vocês estão vendo só a minha carinha aí da Carol, mas tem uma voz do além que sai, só a gente que vê aqui e fica. Tá me dando dedo, inclusive. Sinto assim como se vocês estivessem vendo alguém no dedo, porque ele é assim, ele é jovem, então ele é meio temperamental. Mentira, eu sou mais temperamental, eu sou mais velho. Siga, curta, comenta, ajuda a gente, engaja. Se você gosta, engaja, porque assim a gente sabe que tá no bom caminho, que é pra gente continuar nesse formato. A gente trocou áudio por vídeo, então ajuda aí a gente a dar o tempero do que é pra ser feito. E o Duarte tá fazendo isso, já que ele não aparece, eu vou transmiti-lo por aqui. Ele tá fazendo assim. E é isso. Beijos.